isso vai possivelmente vai unir com de outras regionais, né? E vão lançar aqueles gráficos para que a gente tenha um olhar de como as escolas estão hoje, pós-pandemia. Seria isso? Eles não informaram ainda qual será, de que forma será o tratamento, né, desses dados. Por enquanto, realmente só pediram a questão do levantamento e nós estamos nessa demanda. Tá, ok. Mas alguma coisa foi dita em relação ao trabalho específico de vocês na ponta? Segue aquela mesma linha de 2019, por exemplo? Construção de plano de ação, levantamento de variáveis, ou vocês têm alguma outra novidade? Assim? Não, continua essa questão, mas por enquanto sim, né? Estaremos com uma nova ferramenta esse ano, mas nessa mesma linha, matriz SWOT, né, um marco, plano de ação, esse acompanhamento do plano, das ações. Parece que continua na mesma linha, sim. Mas nós teremos uma reunião amanhã. Sim, sim. A gente tem vamos dizer assim, não é uma mudança, né, mas o que vem aí para agregar quanto a isso é o planejamento estratégico SEDUC, né, que a gente, dois AGEs vão poder participar. O nosso vai ser dia 21 de março, não sei se já comunicaram a vocês. No dia 21 de março, de 14 às 18 horas, os representantes da regional, né, DRP, DRA e coordenadores, e dois AGEs, né, nós vamos estar na SEDUC. Aliás, na verdade, vai ser no Colégio Chico Anísio, onde a gente vai estar recebendo aí o caderno estratégico, né, que assim está sendo chamado, da SEDUC. Eu até copiei uma tela do que foi apresentado para mim, né, como novidade para 2022, mas nada mais é do que a apresentação da matriz SWOT da SEDUC, né, e as metas. Então, assim, não vai fugir mesmo de sempre. Se eu te perguntei se tinha alguma novidade, né, se alguma coisa que a gente estivesse pensando, não, talvez tenha isso, mas acredito que o pontapé inicial vai partir mesmo aí desse planejamento estratégico SEDUC, né, que é o que eu sigo e certamente vai ser o que vocês vão seguir também, tá? Meninos, eu estou aqui na minha conta aqui, 14 pessoas, aí, né, tirando aí a Fernandinha e a Roseli, né, e agora está entrando a Alexandra, então eu tenho aí pelo menos 11 AGEs, né, e mais a Alexandra, então a gente posso já contar qual é a minha ideia, né, para 2022, um pouquinho do que a gente já está fazendo, para que quando vocês tiverem o norte aí de vocês possam tá alinhando aí com a gente aqui do Pedagógico. Alexandra, você consegue me ouvir? Tá com áudio aí, podendo falar? Vi que ela entrou e caiu, aí entrou de novo, caiu. Acho que entrou e vai cair de novo. Faz parte. Bom, quando ela conseguir entrar de novo, a gente dá a palavra a ela. Vamos lá, gente. Então, assim, para não gastar muito tempo, né? Qual foi a minha ideia aí de estar convidando vocês aí para ouvir um pouquinho o pedagógico, né? O diretor pedagógico. Nós iniciamos aí uma nova caminhada, né? Em 2022, que é uma caminhada que, entre aspas, pós-pandemia, né, onde a gente está ainda trabalhando com contínuo, né, na questão pedagógica, ou seja, a gente está ainda tentando minimizar os prejuízos, né, ou alinhar, né, os alunos, né, o aprendizado deles, ainda com a questão voltada para 2021, né, para que a gente não pegue aqueles meninos, né, que ficaram 2 meses ali no presencial e o restante do ano, né, no virtual, e que eles venham muito, né, fora da casinha, né, vamos dizer assim, fora do que a gente entende aí de aluno regular. Né? Então, optou-se pelo contínuo nesse primeiro bimestre e a Alexandre conseguiu ligar o vídeo. Está conseguindo falar agora, minha querida, ou está caindo ainda? Agora tá bacana. Boa tarde, queridos, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Boa tarde, ótimo. Boa tarde, meus queridos. Novamente. Eu estou aqui passando, a Marinelli me passou um resuminho, Alexandre, não sei se você conseguiu ouvir, de como está o pé aí do AGE, e eu estou passando agora um resuminho do meu, tá? Eu vou ter que ótimo. Uma apresentação que eu estou fazendo para os diretores em grupos, né? Então, não vou passar a apresentação para eles, mas vou passar por ela
né, para que vocês consigam entender mais ou menos o que a gente está fazendo. Né? E no final, assim, vou levar uns 15 minutinhos, no final a gente discute onde a gente pode encaixar, onde está cada um do lado. Acho que a ideia é essa. Tá? Você tem alguma colocação para a gente, Alexandre? Tem sim. Eu amo sempre assim essa abertura, essa parceria que você sempre gosta de fortalecer conosco, dividindo, né, onde vocês estão enquanto regional, onde pretende chegar, e convocando a gente para essa parceria. Obrigado por isso, para a gente estreitar 2022 diferente, né? E que bom que Marinera então já deu aí um resumo, né, de como é que está aqui a nossa frente de trabalho, né, no momento que a gente está aplicando o formulário nas escolas, onde a gente faz uma série de perguntas para ter um diagnóstico da rede, né, de maneira assim, bem mais próxima da fidelidade, a partir disso gerar indicadores para o plano. Que bom, Kleber, que você também está compartilhando aqui o que você pretende, né, enquanto regional, até para que os OGEs saibam e no chão da escola vejam se isso está realmente alinhado, se as escolas estão entendendo. Então, assim, que bom. Eu vou fazer o seguinte, vou ficar, então, te ouvindo e o que couber eu faço aí umas considerações finais. Qual é a previsão aí de término, só para eu me organizar? Não, até 6 horas no máximo. Legal. Então tá. No final... A não ser que vocês gostam de falar, né? E eu gosto também, então se der... Eu vou pedir pro pessoal se controlar. 8 horas eu tenho academia, porque tá na minha meta 2022, entendeu? Então 8 horas eu tô, né, ali. Silvia Pires, que já acabou de entrar aí, ela tá tomando conta se eu tô indo pra academia. Então não posso faltar mesmo. Tá certo. Maravilha. Então até 8 horas eu tô livre, depois não tô não. Por favor. Vamos lá, boa tarde, Silvia. Vi que você entrou aí, graças a Deus. E a Ana Beatriz também não tinha falado ainda. Boa tarde também. Eu estava sem sinal, Kleber, desculpa, tá? Alguns também, a Alexandra também não estava conseguindo, na reunião com diretores também. Né? Eu fiz a reunião com diretores mais cedo, aí eu optei por não fazer da regional por conta de internet, né? E vim pro meu apartamento e caiu a internet. Mas acontece, isso aí faz parte. Bom, feitas as considerações iniciais e apresentado aí os resumos, né? Como eu estava falando antes do Alexandre entrar, a SEDUC tem um caderno, né, de planejamento estratégico para nos apresentar, né? Nossa apresentação, ela vai ocorrer inicialmente, presencialmente, com os membros da regional e 2 AGEs na regional, apresentação do que me foi entregue. Inclusive, eu coloco 2 telas aqui nessa apresentação de hoje. Somente, porque a fonte é a mesma, a fonte que a SED está usando é a mesma que eu uso em termos de planejamento, então calhou de ser igual, aí dei uma copiadinha ali no que está a SEDUC, que é o que a gente vai seguir aí a partir do dia 21 mesmo, né? Então não tinha como escapar nem fazer diferente. E depois, no dia 21, lá no Colégio Chico Anísio, nós regional e 2 AGEs, não sei qual vai ser o critério aí, mas deve ser o representante mais um, a Alexandra deve estar alinhando isso, vão estar com a gente lá e com a equipe SED, né, para a gente, então, estar ouvindo e alinhando aí o que vai realmente acontecer na prática, né. Só que independente dessa questão estratégica SED, né, as regionais, né, têm os seus planos de ação, né, têm as suas estratégias, até porque a gente tem um acompanhamento da FGV, né, o meu ainda está, alguns diretores regionais acabaram o acompanhamento em dezembro, o meu está prosseguindo, porque com a mudança de regional eu perdi alguns encontros, então estou repondo. E a FGV ela tem algumas ferramentas de gestão que não são somente as que a gente usa, né, e tem alguns equipamentos, né, vamos chamar assim, algumas planilhas um pouquinho diferentes da que vocês usam e das que eu estava acostumado. Então, aproveitei também para fazer as análises baseadas nelas. E, assim, na verdade, eu fiz um resumão e coloquei aí no PowerPoint para vocês, né? Então, o que está ali como planejamento pedagógico estratégico, fevereiro de 2022, na verdade, não é o planejamento, né, da regional, porque a gente decidiu aguardar no dia 21 para não ir para um lado e a SEDUC para o outro, né? Mas já é o que nós estamos fazendo e que, sem problema algum, poderá seguir assim ou sofrer algumas modificações.
Não sei se vai dar para ler aí, porque, por exemplo, quem está no celular talvez fique pequenininho, mas eu vou elucidando aí para vocês. Quando abrimos 2022, a gente, né, pensou no porquê que precisaríamos criar essas estratégias, e aí nisso aí alinhamos muito bem com a SES, né, porque estamos num novo paradigma social, num novo normal, numa nova realidade, né. A regional, por exemplo, tem um diretor pedagógico, um diretor administrativo que tem menos de um ano, né, à frente, e é uma coordenadora de gestão e integração que tem 3 meses, né, à frente da regional. Então a gente realmente tem um novo, inclusive na regional, né? Então, assim, é um momento novo com pessoas novas. A minha equipe também, né, sofreu algumas modificações, o que é natural quando chega uma chefia nova. Trocamos, por exemplo, a coordenação de ensino, né? Vocês sabem, está a Heloísa já há alguns meses com a gente. E eu também incluí algumas peças-chave, né, como membros de equipe, alguns profissionais que eram coordenadores pedagógicos de unidade escolar, que é a Flávia e a Roseli, que muito me interessa, né, ter coordenadores pedagógicos junto com a gente ali, então foram convidados. E o nosso RAF, né, o Ney, que é da área jurídica, né? Então, também muito me interessou. E ainda estamos explorando a nossa coordenadora de gestão, a Vera, e o nosso membro de equipe, Vitor, também nessa área jurídica, porque a gente está, nesse momento, a gente precisa muito de ECA, né? Precisa muito de entender a busca ativa, o projeto Mãe, né? Que são as mulheres apoiando a educação, tudo nessa questão legislativa e nessa questão de legal, né? Então, está sendo muito importante essa mudança para a regional. Então, essas novas realidades justificam as novas estratégias. E os desafios que vocês conhecem, né? Se tem alguns ali, o índice de reprovação e evasão, a falta de integração pedagógica entre as escolas, comunidade e as próprias equipes, né? Internas, e os equipamentos externos, aí eu estou falando de Ministério Público, de Conselho Tutelar, né? Acho que falta, por exemplo, assim, o Miésimo, o Mário Quintana e o Sara, que estão no mesmo terreno, né? Eles precisam se integrar mais pedagogicamente. Até porque um aluno muda de uma escola para outra, são realidades diferentes, curso técnico, curso normal e formação regular. A própria comunidade, né? A Bangu tem lá o Marieta e o Colégio Bangu, na mesma comunidade com realidades diferentes, né? Uma fecha, a outra não, questão da violência. Vila Kennedy, a gente tem 2 escolas, essas escolas precisam se integrar, né? E eu estou falando pedagógico porque é o meu fazer, né? Dinamização das aulas, projeto, parceria. Me incomoda, por exemplo, se eu voltar para a sala de aula hoje e pegar minha aula lá de 2010, né? Ela vai servir certinho aí em 2022, né? No momento pós-pandêmico, depois de uma revolução da informática e das telas. Então, acho que isso precisa ser fomentado, né? Isso precisa ser mudado. A gente tem um planejamento ineficaz, né? Não estou citando aqui os motivos, mas são muitos. A gente tem servidores que não compreendem o seu fazer funcional, e aí, obviamente, pedagogicamente, eu vou tratar, né, somente aí com as questões, né, pedagógicas. E a gente tem, ao mesmo tempo, a desmotivação e a motivação que oscila, né, incansavelmente, né? Você tem, por exemplo, projeto Mãe, as mães vão vir, né? Aí todo mundo começa a desmotivar, isso vai dar errado, não vai... Aí motiva, porque chega as mães, aí a mãe não recebe pagamento, aí desmotiva, a mãe recebeu, aí motiva. Então a gente está nessa gangorra judicial, né? A gente precisa ter uma regularidade aí no nosso trabalho. Seguindo aí, né, essa necessidade de vencer esses desafios, aí essa foi a tela que eu disse que eu copiei da SES, né? Então passando em primeira mão para vocês, né? Eu só não posso entregar para vocês, mas falar não há problema. Obviamente, né, nem o trabalho de vocês, nem o meu pode fugir a missão da nossa instituição, né, a visão e, obviamente, a gente tem que trabalhar buscando, né, e fomentando esses valores aí. E o que eu penso aqui é que temos que trabalhar com ética, comprometimento, transparência, criatividade, diversidade, isso aí está no nosso foco, no nosso radar, né? E a meta, né, que é de primeira mão passando aí para vocês, né, acredito que vocês não tenham visto ainda, em 2026 ser referência em educação. Né, essa é a proposta aí, SEDUC, filosofia da instituição,
e é o que a gente está seguindo, né? Eu não vou fazer um plano de ação fugindo dessa métrica aí. E é claro, né, que a gente também continua usando a análise SWOT, né, a matriz, vou falar como queira chamar, eu não vou fugir disso quando falo com os AGEs, né, eu tenho que mostrar aí um pouquinho. A minha equipe me ajudou a fazer aí uma matriz SWOT bem superficial, não vou aqui discutir os pontos, mas é o que eu apresento para os diretores, tá? A gente fala para os diretores para que eles vejam que a regional tem uma matriz SWOT, porque eu sei que eles constroem, né? Então é importante que eles entendam que a gente também vê as nossas fraquezas, né? A gente também vê a questão da violência como ameaça, a gente também vê a formação continuada como oportunidade, a gente vê a necessidade de proximidade entre as UEs e as parcerias como oportunidade. Então é importante que eles estejam vendo isso, né? O meu formato de plano de ação hoje é um formato individual, porque a sede, né, até o dia 20, né, porque dia 21 terá a apresentação, mas até o dia 20 então não me deu o modelo, né, a gente já está há alguns anos sem, então eu sigo o meu padrão, né, mas eu não abandono a matriz SWOT, né, porque eu acho que é por onde a gente começa ali. A minha matriz, ela está sempre em construção, tá, gente? Eu não tenho uma matriz SWOT fixa, não. Porque o diretor regional, diferente do trabalho da escola, né, ele sofre influências, por exemplo, de regionalidade, né? Você está trabalhando lá com Seropédica lá no interior e está trabalhando com 418, né? O CIEP lá no Sul, então são realidades diferentes, então eu teria que construir, na verdade eu teria que ficar visualizando, e é o que eu pretendo fazer, busco fazer, melhor dizendo, de cada escola, né? Então a da regional, hora a gente está com um olhar muito para a questão da violência, hora a gente está com um olhar muito, né, para outra questão, para um projeto novo que está vindo, projeto Mãe, por exemplo. Então eu costumo, né, sempre estar dando uma atualizada aí na SWOT. Essa é a que eu estou usando hoje, né? Então por isso que eu coloco ali em construção, que é para vocês entenderem mais ou menos como a gente está trabalhando. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo, né, aí nos meus últimos 5 minutinhos de fala, foram as ações que nós fizemos em 2021, né? Eu elenquei as 6 principais, e acho que nós pretendemos em 2022, que é a que eu quero discutir com vocês, tá? A 2021, né, as 6 principais. Motivar a comunidade escolar a enfrentar os desafios. Fizemos isso como? Tá? Tenho algumas fotos aí. Peguei a minha equipe e fomos para dentro das escolas. Vamos visitar, vamos ver como funciona, vamos falar com o diretor. Eu não fiz nenhuma visita surpresa para pegar se o diretor estava, se não estava. Não. Eu ligava, né, olha, amanhã não tem problema, seu coordenador pedagógico não tá. Ia lá, sentava, tomava um café, ouvia, visitava um, outro. A gente não tinha aluno, né, quando a gente começou a fazer as visitas, então a gente encontrava lá um mural meio sem nada, né, um mato crescendo aqui e ali, mas a nossa visita era basicamente para estar ouvindo, né. Alguns diretores ficavam pensando assim, nossa, mas veio, né, eu lembro de uma escola que eu fui, o laboratório estava cheio de mesa e cadeira lá dentro, laboratório de ciência. Falei, gente, vai acabar a pandemia, né? Então você vai precisar. Não, mas você veio ver isso? Falei, não vim ver isso, não vim ver isso. Mas a gente precisa estar pronto, né? Então agora a visita 2022 é uma visita um pouquinho diferente. Ela não teve esse, assim, lá em 2021 a ideia era mesmo motivar, né? Mostrar, não, estamos aqui para ajudar, a gente está junto. Depois a gente, com essas visitas, conseguimos nos aproximar das equipes diretivas. Aí entrei no grupo dos coordenadores pedagógicos, entrei, né, e orientadores educacionais, dos secretários, dos RAFs. Então eu me desliguei um pouquinho do diretor-geral, né, e comecei a dizer, né, eu sou assim, minha equipe é essa, minha coordenação de ensino agora vai fazer isso, minha gestão e integração, tal. Então comecei a colocar os coordenadores também os meus coordenadores para atuar junto com eles, né, para fazer essa caminhada inicial. A partir daí conseguimos apresentar o foco pedagógico como prioridade, vocês chegaram a acompanhar, né, nós elencamos algumas ações pedagógicas e acompanhamos o fazer dessas ações na realidade das escolas, né, a gente elencou na época 25 ações, levamos prontinha, né, as ações prontinhas para eles,
Então, isso, assim, eles gostaram bastante. Né? Depois, nós trabalhamos aquelas questões de realidades administrativas. Essa até teve aquele encontro lá no SARA, que a Alexandra foi comigo lá e a Marinelli. E a gente viu lá o que estava implicando lá na evasão, na reprovação, na progressão parcial. Né? Acho que vocês estão lembradas aí disso. E vimos aqueles casos de SN, né? O que a gente podia resolver nesse ponto. O item 5 aí, rearrumei a equipe interna com motivação, formação e organização de bens materiais humanos. Aí botei algumas fotos aí, estão à direita, né? Essa aí é a nossa equipe da RP. Hoje a gente faz esse trabalho aí motivacional. Então, se você for na regional hoje, lá ela está toda enfeitada aí pro carnaval, né? Então, as meninas, principalmente, né? Estão trabalhando com flor na cabeça, com colar. Só falta o sambinha lá, né? Que ainda não chegamos nesse nível. Mas nós já fizemos eventos lá. E foi o Festival de Sorvete. Tem na foto aí o nosso Raf tocando aí a Isa cantando para os colegas. Então, assim, a gente fez sessão de fotos. Hoje tem painéis lá com fotos nossa. E aí procuramos levar isso para as escolas também, né? Algumas escolas que já começaram a nos receber, querendo essa questão aí motivacional, né? Para que as equipes internas, né, pudessem trabalhar de uma forma diferente. E junto a isso, né, nós planejamos minuciosamente o ano letivo de 2022. Vocês devem ter percebido que esse ano nós não tivemos, né, aquelas 400 pessoas na fila aí da regional, como a gente brinca aqui. Né? Chegamos, né, quando eu cheguei, nós chegamos a conversar com a DRA que precisávamos de tenda, banheiro químico, para colocar aí na regional para atender o público que vinha em busca de vaga. A gente sabe que dia 7 vão vir muitos ainda, mas não chegou nesse nível aí de ter imprensa, né, de ter falta de vaga. Tem aquela escola que acabaram as vagas, mas a escola do lado tem. Então a gente conseguiu planejar muito bem. O planejamento foi apelidado de planejamento NASA, porque nós olhamos, né, turma por turma, sala por sala, escola por escola, e identificamos escolas, né, que tinha 6 alunos no primeiro ano, né, e pediram 2 turmas de segundo, por exemplo. Tá? Escolas que tem uma média dos últimos 5 anos de 70 alunos no primeiro ano noturno e que pediu 6 turmas de primeiro ano para esse ano. Entendeu? E aí, quando a gente olhava lá atrás, né, em 2018, 2017, aquelas turmas de primeiro ano terminaram 4 turmas com 6 alunos cada. Né? Então, a gente teve que olhar isso, né? Não eram muitos, mas ainda tinha. E a gente teve que, né, conversar com o diretor, em alguns casos enfrentar. Né? Cheguei a acompanhar alguns AGEs em algumas situações de diretores, né, e felizmente todas resolvidas. Conversei com alguns diretores aí, né, nesse planejamento. Diretores que já estavam há bastante tempo, que já pensavam em aposentar, que tinham uma equipe boa que podiam ser substituídos. E aí eles próprios, né, e, assim, vocês sabem que eu não trabalho com a exoneração na ponta da caneta, né, na ponta da faca, mas tem aquele diretor que ele tem que entender que, olha, o seu tempo aqui, você tem um adjunto que está fazendo tudo, então vamos inverter, né, vamos conversar aqui um pouquinho. E a gente teve casos, sim, de diretores que falaram, não, já deu minha hora, vou passar para fulano, né, outros que sentiram, né, que fui eu e o administrativo que tinha alguma coisa deixando a desejar, né, alguns resolveram consertar, outros resolveram não ficar. E são coisas que fazem parte do planejamento, né? E o planejamento 2021/22, né? Ou seja, planejamento 2022, nós trabalhamos assim e conseguimos conquistar uma equipe mais coesa. Isso, né, fechando aí o que fizemos. Agora, para a discussão de hoje, né, eu trouxe aí o processo de planejamento estratégico que a SEDUC está nos apresentando, só para a gente conseguir situar, né? A diretoria pedagógica está ali bem no central, né? Na análise estratégica, indo para as estratégias presencialmente, via Meet, olhando o PPP, olhando o rendimento interno, verificando se tem grêmio, conselho escolar. Conforme eles vão avançando, a gente vai puxando os próximos 35. Aí um grupo vai lá para frente, né? E os outros a gente vai trazendo aqui para baixo.
E, por último, a gente vai vir com os últimos 35, né, grupos que vai subindo junto com os outros. Critério para escolha, né? Cada grupo de 35 representa a regional. Então, tem escola grande e pequena, tem escola noturna e diurna, tem CIEP, nos 3 grupos. Tá? O único grupo que a gente deixou juntinho foi o Seropédica, do grupo 1, e Itaguaí, do grupo 2. Porque é uma realidade que também depende muito do município, compartilhamento, área rural. Então, esse a gente deixou juntinhos, né? Até porque quando eles vêm conversar comigo, eles se dividem, lá vêm no mesmo carro. Então, a gente deixou eles bem juntinhos. Tá? Então, esses grupos, né, continuando, eles planejaram comigo 2022, estão planejaram os que já vieram, né? Os demais estão planejando 2022, estão planejando 2023 já, principalmente a questão de turnos e vagas. Estão ou reinserindo, né, o trabalho, ou renovando, ou elegendo, né, os grêmios e os conselhos escolares. Estão trazendo para a gente o que eles têm de atratividade das aulas e apresentando novas propostas. Estão usando as ações direcionadas pela regional, por exemplo. Hoje a gente recebeu uma proposta do INEA, né, de 3 escolas nossas estarem com um trabalho ecológico, né, uma pegada ecológica na escola. Então, as escolas, né, no caso foi o Colégio, o Piranema e o Barão lá de Seropédica, já estão nesse primeiro grupo, né, já com o PPP já caminhando. Então, elas entraram já, né, já estavam capacitadas para entrar nessa pegada ecológica e junto à INEA. Então, isso foi um direcionamento de ação da regional, né? Estou chamando de direcionamento da ação. Planejamento de datas e ações, as escolas já estão me entregando. Que dia vai ser o conselho de classe, que hora vai ser, que dia vai ser a reunião de responsável, que hora vai ser, cadê o PowerPoint. Então, até abril, eles vão me entregar do ano todo. Não tem essa de a cada bimestre, meu conselho vai mudar. Se quiser mudar, vai me avisar. Mas já estou entregando todo o planejamento do ano, né, já de antemão. E a partir de março vão realizar, né, lembrando que a gente não está começando com todas as escolas juntas, o ponto de controle interno, que é a CP, OE, diretor, secretário, a representante das mães, o presidente do conselho, e o ponto de controle externo entre escolas, né, e a gente pretende avançar o ponto de controle externo com a segurança pública, com o Ministério Público e com o Conselho Tutelar, né, a gente pretende, e saúde, a gente pretende avançar aí nesse ponto de controle externo. A quarta, né, o quarto processo aí, como eu foquei ali no planejamento, aí a construção do PPP, do regimento interno dos grêmios e os conselhos escolares, e o realinhamento de equipes, aí eu estou falando regional e escolas, né? Como isso, né? Analisando a situação atual, isso aí já está praticamente, né, encerrada essa fase, fomentando foco, renovação e criação, que é o caso aí de grêmio, conselho escolar, direcionando ações pedagógicas, ações motivacionais. Quando eu digo direcionando é porque a regional está alinhando, né, criando, alinhando e oferecendo. Ações motivacionais com palestra, com envolvimento de psicólogos, envolvimentos da área de saúde. Ações corpo e mente, aí trabalhando com os professores de educação física, com o pessoal da fisioterapia, da psicologia, trabalhando corpo e mente dos alunos, porque a gente sabe, né, isso é notório no pedagógico, na pedagogia, que a falta de movimento, né, do corpo e da mente faz falta para o ensino médio, porque a gente tem muito movimento corpo e mente no segmento 1 do ensino fundamental, mas chega o ensino médio, os alunos só se movimentam na aula de educação física, porque as feiras de ciências são escassas, né, os passeios pedagógicos são escassos, as caminhadas em volta da escola são escassas. O próprio professor, ele não tem uma atividade laboral, ele não tem uma atividade mental, né? Ele vai dar aula e vai embora. Então a gente também está direcionando ações nesse sentido. Também as ações preventivas, porque chega de apagar incêndio, a gente tem que trabalhar preventivamente. A formação continuada, né? Muitas vezes vinda da sede, a gente tem essa agora da BNCC e também do empreendedorismo. Isso tudo para a gente buscar as metas, né, nos índices educacionais. Então, assim, é como se a gente estivesse, né, fazendo aqui na Meto 4 o caminho invertido, né? A gente, ao invés de estar pegando lá, qual é o meu índice hoje? Eu tenho 2,8 de DEB nessa escola. Eu quero chegar a 3,5. Vamos traçar para essa escola? Não. A gente está apresentando todas as propostas possíveis e a escola, ela vai verificar
qual é o índice que ela consegue alcançar e o que ela consegue abraçar dessa nossa realidade, dessa proposta. Então, hoje, para fechar, a gente dividiu as 105 escolas em 3 grupos de 35. Esses 3 grupos de 35, eles estão vindo presencialmente. Amanhã, por exemplo, vou receber mais algumas. Semana passada recebi outras, dia 7 recebo outras. Aí eles fazem encontros via Meet presencial, e vão me apresentando. Ó, aqui é o PPP, senta aqui, diretor. Não, por que você colocou isso aqui no PPP? Ué, mas sua escola tem é contra Piaget? Por que você está escrevendo aqui, ó? Faltou aqui essa. Ah, não. Isso aí eu copiei da internet. Não, então vamos lá, vamos consertar aqui. Ué, mas esse é o mesmo PPP do ano passado, diretor? Não, então a gente está fazendo com eles, tá? É claro, gente, que desses 35, por exemplo, hoje a gente só tem 28 desse primeiro grupo, né? Desses 28, eu vou dividir eles em 2 grupos de 14, porque eu vou querer fazer um encontro presencial deles. Sei que vai cair para 11 em um, 10 em outro. Daqui a pouco eu vou estar com 8, 9 ali. Mas é o quê? Vai ser aqueles 8 e 9 que eu vou falar assim, ó, vocês estão na linha. Vocês agora podem seguir. E aí eu vou pegar, 105 menos 8, né? Então eu tenho 97. Aí eu vou lá, voltar e reiniciar o ciclo. Meu amigo, você parou lá no PPP. Lembra quando eu falei que faltava o Piaget lá? Você parou. Então volta aqui. Até que a gente consiga, né, aumentar esse número para um número satisfatório aí, né? A gente não pode ter 105 escolas e nenhuma com um PPP apresentável. A gente não pode ter 105 escolas e nenhum conversar com a escola do lado, né? Então isso é que a gente não quer. Eu não quero receber, por exemplo, 105 PPPs, 105 regimento interno e ficar tudo na minha mesa lá um em cima do outro. Eu prefiro hoje ter 30, que eu vou ter certeza que, ó, esse é o padrão. Ó, esse aqui a escola pode seguir, né, fazer uma movimentação, uma modificação aqui e ali. Então a ideia é, das 105, como é que a gente tem elas hoje? Isso a gente viu em 2021, né? Agora, quem precisa de ajuda? Quem pode melhorar? Quem pode puxar a colega? Quem o diretor experiente pode abraçar aqui esse que está entrando esse ano? Quem está próximo? Quem pode fazer o ponto de controle? Quem conhece o conselheiro tutelar? Então a gente está fazendo o quê? Uma rede, né, para que as que já estão, né, deslanchando consigam puxar as outras. A minha proposta é essa. A ideia desse encontro qual é? É que vocês possam estar acompanhando, participando, discordando, argumentando, né? Então, essa é a ideia. Eu sei que vai ter hora que vocês vão poder ajudar, vai ter hora que não, né? Mas a proposta está colocada já em andamento, né? Eu queria ouvir vocês para saber como que vocês estão vendo isso, qual é a realidade que vocês têm na ponta, né? E se é viável a gente prosseguir nessa estratégia, se precisa mudar alguma coisa. Então, Kleber, deixa eu iniciar. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer essa generosidade, né, e essa perspicácia que você sempre tem de estar compartilhando. Eu sempre lamento porque nem todos têm essa expertise, essa perspicácia, e se aproveitasse esse momento para poder socializar, né, com generosidade e humildade o que está sendo proposto, né, se todos tivessem essa estratégia, a gente avançaria um pouco mais, né, enquanto rede. Eu quero muito te parabenizar isso e sempre que eu puder eu vou fazer isso. Segundo, muito do que você colocou aí nos pontos a serem trabalhados em 2022 está conversando com a proposta que a gente tem de trabalho para esse ano com os AGEs. Então, até vou reiterar, vou na verdade contribuir com uma fala sua, quando você diz assim, então, gente, aí vocês podem nos ajudar, então assim, não é questão, o AGE não vai ajudar, o AGE vai implementar, entende? Então, por quê? Porque a gente está retomando para esse ano a metodologia da matriz SWOT, do marco referencial, os AGEs que são, né, que têm mais experiência, sabem que em algum momento isso foi tirado, então isso retoma, então está muito conversando com o seu planejamento. Que bom isso, né? Essa questão de pontuar os planos de ação, PPP, está tudo já sendo dialogado através do formulário que os AGEs estão aplicando. Então, por isso que eu reitero que não é uma ajudinha do AGE, é implementação mesmo.
sabe? Então a gente tem duas frentes, duas forças falando, pontuando, orientando e dando suporte para as mesmas coisas, para os mesmos Eu indicadores. falei isso até antes de Regional você entrar, e né? a Que GE. o IBGE fica muito sozinho e é bom quando o pedagógico está fazendo a mesma coisa, né? Sim, sim, que aí endossa a fala do AGE, o AGE vai com mais empoderamento no sentido, né, de fiscalizar como um forte não, é até meio que saber que aquilo está dentro, está pactuado nas ações da regional. Parabéns por isso, gostei muito da sua estratégia de dividir as escolas em 35, 35 e um grupo específico por conta da realidade. Gostei muito disso, foi muito assertivo. E eu queria te fazer uma pergunta. Ok? Você trouxe para a gente a retrospectiva de 2021, que a gente entendeu aquela época muito bem, que era aquela coisa de vem para cá que eu estou com você, né? Não sou punidor, não sou mão forte, né? Ok. Esse perfil está se repetindo em 2022? Não. Agora dizer assim, olha, já chegamos aqui, já estabelecemos um nível de relação, agora a gente vai avançar mais um pouco nisso. É isso? Porque Sim. assim, eu fiquei um pouco pensando nessa coisa, né? Porque até que hora também, né, a gente só vem pra cá, chega e não dá os starts no cara para mudar algumas realidades. Uhum. Você me lembra da ação ano passado Recupera Já, né? Que tinha escola que, meu Deus, o que é aquilo, né? Sim, tinha escola que tinha 9% dos alunos. Sim, sim. Então, para esse ano a gente avança nisso ou continua com essa coisa do acolhimento? Como é que é? O que me preocupa, tá? Se for. Não, assim, a gente tinha pelo calendário, né, 3 dias de planejamento, né, e uma base nacional comum curricular sem matriz, né, sem publicação. E então, naquela ocasião, no dia 2, dia 1º, dia 2, eu decidi fazer uma reunião com os diretores e perguntei a eles se eles topavam fazer um planejamento ao longo do mês de fevereiro, ao invés de fazer em 3 dias somente, fazer ao longo do mês de fevereiro, ou os professores ficando um pouquinho depois. E eles me questionaram, foi a mesma pergunta que você está fazendo agora, né? Isso por quê, né? Porque a gente está recebendo, né? Está dando continuidade àquilo, a gente ainda está buscando, né? Aí eu falei, não, isso porque a gente pode ter uma realidade completamente diferente do final do ano passado para o início desse ano. E aí eles toparam fazer o planejamento, aí eu falei, mas tem um detalhezinho que eu preciso. Qual é? Vem você, a gente vai fazer uma diagnose desses alunos. Então a Fernanda, que está aí presente, inclusive na reunião, ela, se não já está colhendo, ela vai colher ainda essa semana, possivelmente a partir de amanhã, os resultados dessa diagnose. E aí vai elencar tanto o percentual de alunos, né, que a gente tem hoje, quanto o nível de aprendizagem dentro do que a escola fez. A escola podia fazer uma redação, a escola podia fazer uma provinha de português e matemática, a escola podia fazer um bate-papo, mas cada escola precisará, porque ainda não apresentou, apresentar para a Fernanda o resultado dessa diagnose, né, de fevereiro. Entendeu? Então, assim, eu acredito, pelo que a gente visitou e pelo que as escolas estão fazendo, que a gente tem uma realidade muito próxima de 2019 hoje. Tá? Muito próxima de 2019. Mas eu não tenho ainda os dados em mãos para te falar isso. Entendeu? Sim, mas verdade. A gente está devendo. Tá. A minha estratégia é toda trabalhada pensando em que nós estamos em 2019. Com a realidade de 2019. Tá? Inclusive, por exemplo, eu tenho recebido muitos pais que procuram a regional para agradecer porque tinha vaga, mas que conseguiu voltar para a escola particular, por exemplo. Né? Que reaveu o emprego, né, tal, e conseguiu. Entendeu? Eu não tenho aquele boom de vagas, de necessidade de vagas que a gente tinha no. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. De repente você já até falou, mas assim, eu queria um pouquinho mais de profundidade. Em relação ao monitoramento da implementação do novo ensino médio, como é que vocês estão pensando numa estratégia de mais de pertinho, principalmente aquelas regionais que receberam novos modais, né? Hoje a gente tem Brasil e Japão, por exemplo, aí como é que está esse contexto, as escolas eco, como é que está as eletivas, enfim, como é que está essa questão aí? Então, junto com a Heloísa, estão articulando isso, assim, para dar suporte realmente a essas escolas. Nós começamos com... olhando para isso, né?
Nós começamos com o CGP. Tá? A gente se reuniu com a Alcione já por 3 vezes, né, a nossa coordenadora de gestão. E aí vimos o lançamento a escolha das eletivas, o lançamento das eletivas lá pelos professores, porque não adiantava a gente começar pela questão de aluno, né, porque se a gente não sabia, uma escola que a gente esperava, vai ter as eletivas tais, mas não tinha professor, por exemplo. Né? Então, isso é uma realidade. A escola que já fechou o quadro horário, essa é outra. Né? Então, a gente, em fevereiro, acompanhamos esse trabalho da gestão de pessoas. A partir do dia 7, a gente começa a olhar os quadros de horário. Tá? A gente vai olhar a questão de aprendizagem mesmo. Por exemplo, química, física e matemática no mesmo dia, né? Vai reorientar, trabalhar aí essa questão com a escola. Né? Obviamente, a gente não vai pedir para derrubar quadro de horário, porque isso aí não é função nossa. Mas a gente vai tentar traçar uma estratégia, um apoio, alguma coisa para esse aluno que está lá nesse dia. Né? Aí, após essa análise de quadro de horários, é que a gente vai entrar efetivamente na questão aula. Por quê? Porque a gente ainda está trabalhando o contínuo. Né? Então, a gente ainda está trabalhando, né, a série anterior. Né? Então, a gente aproveitou esse tempo, né, vamos dizer assim, esse primeiro bimestre, para estar atuando nessa questão administrativa, né? Vamos dizer assim. Tá, então vocês têm uma ação para acompanhar isso de pertinho, dar apoio a essas escolas. Inclusive, essa semana, nós entramos em contato com a GEA Paulo, o André pediu, por conta do José Brito, né? Que é a implementação do Japão, eles tinham ali algumas dificuldades. Paulo o Brasil-Japão articulou com vocês aí também. Sim, Brasil e Japão, ele veio o caso para Ana Valéria, porque aí era falta de ninguém saía com esse emenda, levei o caso para Ana Valéria. Aí o Amandio até me ligou essa semana, falou no Zap, e a gente está alinhando essa emenda. Aí estão pegando de outra escola para poder atuar lá, que ainda não temos ainda a emenda nossa, né, o Brasil e Japão. Legal. Assim, muito obrigada, Cléber, por essa troca aí, você se permitir também que a gente fale, contribua, né? E vamos caminhar forte para 2022, né? Com resultado, com foco, de pertinho. É muito desafiador cada ano, né, que inicia, porque vem com as suas novas demandas e realidades. Essa é uma questão do novo está realmente dando uma gastura para a gente, porque é tudo novo. Ótimo. Algum colega quer? Aprendendo juntos, né? Ou ninguém entendeu nada, todo mundo entendeu tudo, né? Ficaram quietinhos. É início de ano, Kleber. Esse nome disso é início de ano. Amanhã a gente vai ter vou fazer uma sessão motivacional. Vou prometer um picolé para cada um, entendeu? Um pote de sorvete, que é rapidinho. Quem falar primeiro aí. Kleber, eu acredito que muito disso que você falou aqui hoje, e quando partilhou conosco, vai vir à baila amanhã, porque amanhã a gente tem reunião de alinhamento com eles, onde muitos desses tópicos que você falou e apresentou aqui, vai estar conversando com a proposta de trabalho que a gente tem do OGE, né? Então vai vir muito para amanhã e IPI também, que depois eles vão discutir. Sim. Acho que é por isso que eles estão um pouquinho caladinhos. Mas faz parte. Eu ficar caladinha que eu não consigo, né? Diga, Mari, abriu a câmera. Estamos tentando aqui conciliar o atendimento aqui na escola com a reunião. Todo mundo bem quietinho. Faz parte. Então, é isso, Cléber? Tudo? Quem é? Oi, Cléber, sou eu, Ana Beatriz. Estou aqui na escola. Deixa eu ver se a Mari consegue falar, que acho que ela estava tentando falar alguma coisa e aí eu não sei se caiu. Só um momentinho. Sim. Mari? Conseguiram me ouvir? Conseguem me ouvir? Baixinho, pastor, mas diga lá. Não, era só para falar que a gente está quietinho, que a gente está aqui conciliando, a gente está aqui na escola, reunião. Mas estamos atentos, estamos ouvindo tudo. Não, tranquilo. Mas aí assim, vocês podem colocar lá no grupo, né? Cara, como é que vai funcionar isso? Não problema nenhum, tá? Isso aí também a gente se resolve assim. Diga, Ana. Obrigado, Mari. Oi, boa tarde, Cláudia. Estou aqui no João Vita com a Márcia. Legal. E, assim, você falou sobre a questão da coordenação pedagógica e OE, né? Então, assim, um olhar mais carinhoso com essa equipe,
nas escolas que eu estou acompanhando, eu tenho visto muito problema com essa questão da CP, até mesmo de indicação, de não poder entrar, o processo agora de remoção, né, de troca. Então, assim, as escolas que eu tenho visitado, está tendo muita dificuldade com a questão da CP. Você diz de indicar o CP ou o trabalho do CP? Os dois. E aí isso me preocupa, porque a CP tem que estar ali, tem que estar ativa. Ou a escola precisa de mais uma CP, porque é muito cheia, tem muito aluno, as escolas que foram agora classificadas A. Então a gente precisa ter esse olhar também, mas com cautela, porque isso está afetando demais essa questão dessas escolas muito cheias. As escolas, os alunos estão vindo com força total, os professores ainda assim meio, né, se adaptando a esse novo ensino médio, toda essa questão das eletivas. Então, eu estou muito preocupada por essas escolas estarem com problema com CP. E aí depois a gente pode conversar, sentar, ver o melhor caminho. Até adiantar algumas coisas. Em relação à escola estar cheia, acho que a gente tinha perdido o costume, né? Que elas não estão mais cheias do que em 2019, tá? A gente teve essa preocupação no planejamento, né? E salvo alguns pedidos de turma que eram descabidos, os demais a gente abriu, a gente argumentou com a sede, as turmas foram abertas para evitar superlotação, né? Então a gente hoje está trabalhando com os 45 alunos máximo, que é a resolução aí permite, não tem superlotação 50, 52. Eu mesmo já dei aula em escolas com 60 alunos na sala, na Beto 4. Hoje não tem mais isso, está trabalhando com 45. Em muitos casos eu estou ali limitando no 42, porque às vezes vem uma ordem judicial, alguma coisa a gente trabalha ali, estamos trabalhando bem tranquilo. Mas faltava todo mundo ali na escola, a gente realmente está estranhando, o professor também. Em relação ao CP, processos parados, né, os processos estavam sobrestados, mas aí eu sentei com a coordenadora de gestão, Alcione, a gente levou o caso à sede, né, ao André, que é da gestão de pessoas sede e que era o nosso coordenador de gestão, e ele pediu os argumentos da escola, né, e todas as escolas que nós argumentamos, o processo voltou a andar. Tá? Então, assim, exceto aquela escola que não quer tirar um professor de física, só tem ele na escola e não tem como. Aí, nesse caso, aí fica realmente o processo sobrestado, né? Porque eu não posso descobrir um santo para cobrir o outro, né? Tirou o professor de física, não adianta o CP. Agora, principalmente, queria falar que eu chamei os CPs porque muito coordenador pedagógico estava, não sei, espero que não esteja ainda esse que eu chamei, abrindo a portaria lá, estavam na portaria, estavam na sala da direção, enquanto o diretor, né, não chegava, né? Então o horário não casava, né? O diretor estava indo manhã e tarde e o coordenador pedagógico à noite, entendeu? Segurando tudo. Isso a gente está tirando aqueles que a gente consegue chamar. Lembra dos grupos dos 35? A gente está no primeiro grupo ainda, né? Então, assim, esse primeiro grupo, a Ive, né, a nossa diretora lá de Seropédica, até falou assim hoje, gente, tem hora que a gente apanha um pouquinho nesse encontro. Por quê? Porque eu tenho que mostrar esse choque de realidade, tem que dar esse choque de realidade dele. Gente, o coordenador pedagógico é coordenador pedagógico. Diretor é diretor. Os horários não pode ser diretor de 8 às 3 e coordenador pedagógico de 3 às 8. Entendeu? Kleber, em contribuição a essa fala e essa colocação de Ana Beatriz, eu até anotei aqui enquanto você estava explanando o planejamento de 2022. Sim. Né, que é essa questão, eu gostei muito da sua preocupação que as reuniões de CPs não fossem apenas informativas, mas sobretudo formativas. Sim. Porque a gente encontra muito essa realidade mesmo, do CP faz tudo, mas não faz o que tem que fazer. Sim. Exatamente. E muitos deles fogem daquilo que tem que se fazer. Sim. E vou falar uma outra coisa. O que tem de ex-AGE, que é coordenador pedagógico, eu já recebi 3, tá? E que levam a escola. Falei, então vamos mudar, você é diretor. Você é diretor, então vamos sentar aqui. Entendeu? E aí é chamar, e vem todo mundo junto, tá? É o CP, o OEL, o secretário, o diretor, senta todo mundo na minha sala e fala,
porta fechadinha lá e a chave só entrega depois que eles se arrumarem lá, porque... Isso aí. Agora, se há um entendimento, se o coordenador pedagógico também falar assim, não, eu não gosto dessa mulher assim, ok, vamos partir para outra zona que aquela ali não tem o que fazer agora, né? Mas eu não posso, é o que você está falando, Ana, entendeu? Um tá sofrido ali e o outro tá... Então, assim, cada um no seu quadradinho, sempre integrando, né? E a gente está conseguindo, graças a Deus. E assim, gente, sem querer impetrar algum juízo de valor, mas o CP que entende as suas atribuições, ele não tem tempo para estar no portão, para estar na cozinha, para estar fazendo outra coisa. Gente, não é estabelecendo um juízo de valor se o cara é bom, se o cara não é isso. Mas assim, se eu sei da minha atribuição, com certeza não vai me ver como CP no portão, porque não vai nem dar tempo. Exatamente. Então falta um pouco desse empoderamento mesmo, dessa coisa de entender. Agora, ele também tem que, por exemplo, no conselho de classe estar à frente. Porque é só isso, entendeu? Essa coisa mesmo de formar o cara em serviço, ou alguns reformar, né? Alexandre. Cuidado no reformar, né, gente? Eduardo tá com a mão levantada e Silvia também abriu a câmera. Desculpa, eu não consigo ver. Deixa a Silvia aí primeiro, Vai, Silvia. Não, só para completar isso que vocês estão falando, e Tá travando, Silvia. do próprio diretor-geral de fazer o seu Silvia, trabalho. só de finalzinho. Isso que a Alexandra está falando, Sim. quando o CP começa a fazer aqui e acolá, né, e ele acaba deixando de fazer o dele, ele acaba também impedindo que a equipe se aposse do seu fazer, né? Que, assim, entre mesmo dentro da sua dinâmica e entenda qual é a dinâmica de trabalho dentro de uma escola. Isso, para mim, é urgente. Tem muita gente fazendo tudo e não fazendo nada. Sim. Sabe? Então, assim, a gente acaba perdendo muito tempo na nossa dinâmica porque você percebe que estão fazendo o trabalho e não tem uma disciplina, né? Ou uma programação de cada um. Uma programação semanal, uma programação quinzenal, mas de cada um fazer ali dentro da sua competência enquanto CP, enquanto gestor, né, enquanto diretor. E aí acaba realmente a gente perdendo muito tempo com isso. Tá parecendo o seu braço aí. Exatamente. Vai sobrecarregar alguma coisa e vai deixar de fazer alguma coisa. Isso aí. E aí o trabalho fica incompleto, fica pesado para a gente também. É muito difícil você chegar numa escola e pedir para o CP sentar do seu lado e analisar os formulários, fazer toda a análise do que tem sido feito. Você não tem No tempo. QDT, no QDT eles estão colocando... O QDT ele é um planner, né? Que tem lá as datas e tal. E aí eu peço para eles colocarem lá tudo que vai acontecer na escola naquele mês, né? Quando que o AGE vai, a inspeção escolar, daí o diretor faz ali junto com a equipe. E eles simplesmente não sabem, né? Eles botam assim, não, na segunda-feira... Aí bota tudo na segunda-feira, a terça, quarta, quinta e sexta fica em branco, porque o que não der tempo de fazer na segunda é que vai jogar para terça, o que não der tempo joga para quarta. Quer dizer, isso não é planejamento, né? Isso é você fazer a lista de compras e o que o dinheiro não deu, você joga para o mês que vem. Mas você não resolveu o problema da falta de grana ali para comprar aquilo, né? Ou não pesquisou o preço, né? Não viu se aquilo realmente é necessário ou não para a tua vida. Então, assim, é impressionante como estão fazendo desalinhadamente, né? E a gente precisa ajustar isso. Agora, o que eu falei, leva um pouquinho de tempo, né? Mas vamos conseguir. Eduardo, vai lá. A minha observação é em relação a... Por exemplo, a gente que dá aula no ensino fundamental, a gente está num paraíso em se tratando de alunos do 6º ano. A gente está feliz da vida. Pela primeira vez, a gente está pegando os pequenininhos, que são aqueles alunos que na pandemia foram promovidos, os alunos que geralmente repetiam e
passaram pela gente, entre aspas, e agora a gente está conseguindo pegar alunos que estão na idade certa, 10, 11 anos. Antes, sexto ano, a gente pegava aluno de 15 e por aí. Sim. A minha preocupação, e isso foi até sanado um pouco, porque eu encontrei com a Roseli em uma escola que ela estava visitando. Eu estava visitando no mesmo dia, que foi o João Proença, e a questão da diagnose, que foi o seguinte, por exemplo, os alunos que estão entrando no ensino médio são aqueles alunos, entre aspas, que ainda ficaram parados na mentalidade de 2019 no 7º ano. Então, acho que é muito importante até esse diagnóstico nas escolas, tá? Até reforcei lá com a diretora, quando a Roseli estava lá, a gente estava reforçando, porque muitos alunos estão indo às escolas e eles não têm... eles têm peculiaridades que são totalmente diferentes daquilo que a gente tinha em 2019. Então, por exemplo, Sim. diagnosticar... Oi. Eu vou precisar sair dessa chamada, tá? Vou deixar você aí concluindo com os nossos AGS, tudo bem? Ok, minha querida. Vocês também estão encerrando aqui, mas fica com Deus. Obrigada aí pela participação. Amanhã, às 10 pontualmente, tá bom? Para nossa reunião, tanto de alinhamento quanto de PI. Ok, gente? Ok, galera? Tá? Um beijo, queridos. Um abraço, Kleber. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Elô, que tá aí também, Fernandinha, Simone. Beijo no coração. Tá, gente? Tchau. Tchau. Conclua, Eduardo. Então é até interessante fazer esse diagnóstico em todas as escolas que vem sendo feito, porque é um ano peculiar. A gente está saindo da pandemia, é igual eu tô falando, eu tô feliz da vida pegando o 6º ano. Meus colegas que estão no 9º ano estão reclamando. Falando... E no caso, ensino médio, deve estar tendo algum ruído em relação à pandemia também. E mais que nunca a gente vai ter que diagnosticar mesmo, saber o que está acontecendo. Sim, com certeza, Eduardo. Mas o que a gente tem encontrado hoje, né, e é aí que eu pretendo, né, resolver, conto com o apoio de vocês, é que escolas nossas não sabiam fazer diagnose. Outras ainda não sabem. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, para as 105 escolas, vamos fazer diagnose, o que mais me interessa hoje, a Fernanda sabe disso, é isso que ela está colhendo, é quem fez realmente, quem disse para mim que fez e enrolou, quem enrolou e disse na cara de pau, só dei uma enroladinha, fiz isso. Quem não fez porque não fez porque não foi organizado a ponto, quem não fez, né, porque se organizou, mas não conseguiu. Então, assim, hoje a gente precisa analisar ainda, né? Ainda com a ação andando, a gente ainda está analisando, porque das 105, posso falar aqui com muita tranquilidade, 50, se chegar a isso, vão fazer a diagnose do que a gente está pretendendo. As outras 55 vão precisar aprender. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente continuar achando que está tudo bem, né? Fizeram aqui a diagnose. Aí a Fernanda vai lá, recolhe lá no Drive, a diagnose foi feita em 98% das escolas. E tem o resultado? O resultado dos alunos é que eles sabem fazer diagnose. Né? E aí a gente arquiva aquilo ali e não usa mais para nada. Entendeu? Então, de fato, a gente vai ter alguns resultados sim. Por exemplo, visita, né, que você falou que encontrou a Roseli, nós fizemos 17 visitas. Mas fizemos essas 17 visitas com o Drive. Não sei se você viu, ela estava com o celularzinho preenchendo, ela fez as perguntas lá às escolas. Sim, então, sim, assim, vi sim. Não é? Então, foram 17 visitas. Mas foram 17 visitas que eu estou analisando. Visita, o que aconteceu aqui? Porque aí eu perguntei até se tinha mural, se não tinha... E aí essa escola aqui, 4 escolas não tinham mural. Então essas escolas não tinham mural, elas estão vindo, ou eu estou indo na escola. Então não adiantava fazer isso com 105, descobrir que 50 não tinha mural, que eu não ia conseguir nas 50. Entendeu? Então, realmente, essa diagnose é muito importante, mas a gente não consegue resolver, né, o que é uma diagnose ou como fazer uma diagnose em um mês, né? Ou planejamento de 3 dias, que era o caso. Então eu conto com o apoio de vocês para quê? Para entender, né, e fazer as escolas entender que vai chegar a hora dela, entendeu? Para o bem ou para o mal, né, vai chegar. Por exemplo, nessas 17, a gente sabe ali,
né, a meu ver, 7 ou 8, que eu estou quase colocando uma ali também no bem bom, mas 8 escolas a gente não precisa visitar mais nesse momento, entendeu? Porque elas fizeram direitinho. Estavam indo, estavam prosseguindo. As outras, né? Uma falha aqui, uma falha ali, corrigíveis. Ok, mas a gente conseguiu ver essas 17. Né? Não dá para a gente continuar fazendo as 105, né? E que era assim, manda um membro de equipe, vai numa, fica 20 minutos, vai noutra, meia hora, tira a foto aqui, aí manda selfie lá, estive na escola tal, né? Não estava adiantando, né? E a gente vê pelos resultados, né? Então a gente está agora indo realmente ali no certo. Então, quando você me falar assim, Kleber, você fez a diagnose? Eu vou falar assim, fiz sim, ó, fiz no janeiro. Ah, como foi? Não, lá com certeza eu tenho aqui, ó, é esse resultado aqui. Porque o resultado do Janete, que é a escola enorme do Centro de Campo Grande, me dá a base para um monte de escolas nossas. Né? Por isso os grupos. Né? Porque eu tenho outras escolas grandes em outros grupos, então eu consigo ter uma análise sem precisar trabalhar, né, as 105. É como uma pesquisa para quem você vai votar para presidente. Você faz a pesquisa com 2.000 pessoas. Ah, você erra? Erra. Se você conseguir aumentar o número de entrevistados, não necessariamente você vai melhorar a sua pesquisa. Você precisa o quê? É melhorar a pesquisa, né, para poder você fazer com a amostragem e ter um resultado positivo. Então, meus amigos, o que eu quero é isso, né? A diretoria regional pedagógica pretende o quê? Atuar, né, em grupos de unidades escolares, mas que eles efetivamente possam ser acompanhados. Claro que no outro momento a gente vai dizer quais são essas escolas para vocês, vai pedir sugestão, a gente foi dividir em outros grupos, em grupo, como eram os encontros de núcleo, né, os pontos de controle, isso aí a gente tudo vai estar trocando figurinha com vocês, eu acho que a gente tem aí como caminhar positivamente, tá? Eu acho que esgotamos aqui o encontro de hoje, tá? Vocês vão ter um encontro amanhã, acho que vão vir com novidades, eu espero, a gente vai se encontrar aí antes do dia 21, para fazer pelo menos 2 AGEs aí, fazer o encontro aí de planejamento estratégico, e aí passando o carnaval aí com um descanso para todo mundo, em março a gente volta a se falar para dar o andamento aí das ações, né? Alguém quer fazer uma consideração final? Fernanda, você quer falar alguma coisa, minha querida Rose? Oi, Kleber. Não, eu acho que você contou bastante aí as coisas. Quanto a essa coleta, a gente vai estar fazendo aí no final, né, desse mês, então já estamos se preparando aí para poder fazer, justamente para poder entender e identificar aí quem fez, o que fez, como fez, e a partir daí as ações, né, serem desenvolvidas. A partir daí dá a resposta para o Eduardo. Isso aí. Tá ótimo, obrigado, Fernanda. Gente, então posso encerrar? Alguém quer se colocar aí, fazer uma consideração? Mari? Tudo certinho. Obrigada a vocês aí pelo bate-papo. Eu que agradeço, Mari. Fiquem com Deus, tá? A gente vai trocando figurinha lá no... Literalmente, né? Lá no grupo. Lá, tá bom? Até mais. Obrigado aí pela participação. Tchau, tchau. Obrigado, Rose. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.